TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, classificado para a semifinal do Gauchão, técnico Roger do Grêmio tem dúvida se o Wallace entra em campo no Equador. O Internacional tem no fim de semana o São Paulo pela frente pelo Gauchão. Lajadense dispensa 4 jogadores às vésperas do jogo pela Copa do Brasil. Agora, o Papo de Boleiro. O Grêmio tá tranquilo, tá favorável. Acabou de fazer o negócio lá, como é que é? No Gauchão, mas está pensando na Libertadores, já está lá no Equador e o técnico Roger tem dúvida se o Wallace vai estar em campo, Diogo Bom. É o principal problema aí do Grêmio essa partida, a próxima semana. Partida crucial aí contra a LDU lá em Quito, na altitude de 2.800 metros. O Wallace, o volante, acabou sentindo um problema no tornozelo na partida contra o Brasil de Pelotas, deixou o confronto logo aos 2 minutos do segundo tempo, já vinha sentindo o problema na primeira etapa, foi teimoso ao querer voltar para o segundo tempo e aí acabou sentindo o maior problema, acabou sendo substituído. Então o Wallace faz tratamento intensivo lá no Equador e a tendência é que ele possa participar do treinamento de amanhã lá em solo equatoriano para ver se terá condições de enfrentar o time da LDU. Contando que o Maicon também está fora dessa partida, então se perder o Wallace, o técnico Roger Machado tem um problema grave aí no meio campo, principalmente nessa primeira linha, perdendo seus 2 titulares, jogadores que hoje não têm substituto dentro da arena. Não é o momento para ter problemas graves, né, na escalação, porque o Grêmio agora precisa de pelo menos um empatezinho lá, né? Pelo menos um empate para chegar vivo aqui na última rodada contra o Toluca, já classificado, né? Que o Toluca que é o bicho papão do tem se mostrado, né? A grande surpresa aí, praticamente assegurou a sua vaga na próxima fase, ao vencer a própria LDU jogando em casa por 2-1, no complemento dessa 4ª rodada, então faltando 2 jogos, ainda o Toluca tem o São Lourenço em casa e sai para enfrentar o Grêmio na última rodada. É isso aí, a última rodada do Grêmio desta fase vai ser aqui na Arena, para os gremistas lotarem, né? Mais um recorde de público aí, quem sabe quanto. Vamos torcer que realmente o Grêmio chegue com chance de classificação ainda, lembrando que essa partida contra a LDU, em caso de derrota, aliados a alguns resultados paralelos aí no outro confronto entre o próprio Toluca e o São Lourenço, pode colocar o Grêmio já eliminado nessa última rodada. E tem a questão, perguntaram outro dia, por que o Grêmio vai com tanta antecedência, os outros times, quando têm oportunidade também, vão com tanta antecedência para o Equador. Médico falando, perde até 20% do teu rendimento graças à altitude do Exatamente. Então o Grêmio adota a mesma, vamos dizer assim, a mesma política que fez na primeira partida contra o Toluca, também não era tão alto, vamos dizer assim, mas também tinha a questão da altitude. E agora lá no Equador faz a mesma coisa, tentando uma readaptação, a se adequar o quanto antes com os jogadores. Então o Grêmio imagina que 2 ou 3 dias de vivendo aquilo ali, aquela questão do ar rarefeito e tudo mais, os jogadores possam ter uma condição melhor na hora do jogo, lembrando que realmente perde muito a condição física, a bola é mais rápida, realmente tem uma série de fatores aí que acaba sendo favorável para o time da casa. Termina o jogo, os caras estão que nem o Anderson na máquina de oxigênio, né? Bom, vamos continuar no futebol internacional. A seleção brasileira caiu mais uma posição no ranking da FIFA, Diogo. Não fez nada para subir, né? Mas não tem uma mala preta que deu pra cair mesmo. A Argentina, nova líder aí do ranking da FIFA, divulgado agora no mês de abril, passou a Bélgica, que era a atual líder dessa lista, aí o Brasil caiu de 6º para 7º agora. Tá boa coisa, né? Não, o bom é, eu tava olhando aqui os outros times, a maioria sul-americana aqui, eu tenho o Chile, né? A Bélgica caiu para 2º, o Chile é o 3º, a Colômbia é o 4º, a Alemanha aparece em 5ª colocação, o Brasil é o 6º, a Espanha é o 7º, Portugal, Uruguai e a Inglaterra completam a lista aí. Então, o futebol sul-americano muito bem representado entre os 10 melhores seleções do mundo hoje. O que assusta, porque nós estamos disputando com esses uma vaguinha na Copa do Mundo. Até agora a amostragem das eliminatórias é muito boa, né? Com relação ao futebol sul-americano reconquistar uma Copa do Mundo, vamos dizer assim. Né? São equipes hoje que têm valores muito importantes. Eu acho que as seleções estão conseguindo dar uma dinâmica de jogo e competitividade contra o futebol europeu, principalmente, que é o principal adversário.
Então acho que vem bem aí na próxima Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo na Rússia. Eu acho que a América do Sul, vamos dizer assim, eu acho que vem forte para quem sabe buscar um título. Não falo de Brasil, porque o Brasil decepciona a cada ano, mas talvez uma Argentina, um próprio Colômbia, um Chile, eu acho que possa estar de repente uma cadência maior e possa ter condições de quem sabe um título inédito para o futebol sul-americano. Beleza. Bom, vamos entrar agora para dentro do Brasil, vamos voltar para dentro do Brasil. Tá para dentro é ótimo. Nem vou corrigir, Isso é muito mítico. Nem vou corrigir, mítico. Vamos voltar para dentro do Brasil e acompanhar uma série de gols agora, porque ontem teve mais uma série de jogos da Copa do Brasil. Nós temos Fluminense. Mais uma série de 9.700 jogos. Mas assim, né? Vamos pegar os Copa os do maiores. Brasil nessa primeira fase é um espetáculo, é jogo que não acaba mais, né? 80 Tu começa a passar o cursor ali do mouse, tu não termina mais. É jogo que não termina mais, tá louco. Vamos lá, tem a vitória do Fluminense sobre o Tombense, 3-0, acabando com a chance do Tombense aí na segunda partida. É. Tem o Botafogo vencendo por 1-0 Coruripe, vai ter segunda partida lá no Rio de Janeiro. Os Coruripe vão viajar. Vão viajar, né? E a Bahia aplicou 3-1 na Globo, tio. Globo. Eu não transmitiu, Globo, olha aí, rapaz. 3-1. Dá uma olhada nos gols. We'll be right back.
E na semana que vem já tem Copa do Brasil de interesse total de quem é aqui da região, sobretudo quem é de Lajeado, porque o Lajadense enfrenta o Figueirense com 4 jogadores a menos, Diogo Botti. É verdade, Márcio. A gente tem dia 13 agora de abril, partida decisiva aí contra o Figueirense, primeiro confronto da ida e volta. A gente espera que realmente possa ter a volta lá em Florianópolis, né? Lembrando que o jogo é no Beira-Rio, em virtude de uma suspensão que o Lajadense tem de 8 jogos aí em nível nacional, em virtude daquela confusão que teve contra o River do Piauí aqui no ano passado pela Série D. Então o Lajadense acabou punido, joga em Porto Alegre contra o Figueirense na próxima semana. E realmente, são 4 jogadores que estão fora, a direção do clube confirmou aí, além do Murilo, que já tinha acertado com o Joinville, o Fernando Urnal, que acabou emprestado para o Guarani de Venâncio, o volante Lucas Marques, o meia Juninho Pave, que também atuou bastante tempo como lateral direito, e os zagueiros Edson Borges e Luiz Ricardo estão fora aí do time do Lajadense nesse grupo que compõe a Copa do Brasil aí, falando com o gerente de futebol Thales Cabeceira, colega Helena Bazelli, que passou pra gente que em virtude de questões disciplinares os jogadores acabaram afastados. Pessoal que gostou de conhecer Lajeado, assim? Principalmente depois das 6. É a hora que se escurece, né? Vamos para Zampirim, né? Zampirim. Não pode pegar muito sol. Tá dito, né? Tá dito. Tá feito. Bom, talvez tá aí o mundo se explica com, né, Diogo Botti, com as histórias que a gente escuta. É verdade. Lajadense e Figueirense, então na próxima semana vai ser lá no Beira-Rio. E também é no Beira-Rio, só que agora domingo às 4 da tarde, o jogo de televisão, a partida de Internacional e São Paulo. Inter querendo mostrar pro São Paulo que em casa quem manda é ele. Depois daquele empate na primeira fase entre as duas equipes, o Inter mandou na partida, mas acabou cedendo empate no final pro time lá de Rio Grande. O São Paulo vem de uma derrota aí de 5-1 pro São José na última rodada dessa primeira fase. Aliás, o Bote São Paulo que ganhou 5 partidas no Gauchão, tava bombando, né? Depois perdeu 7. Fecha quantos aí? 5, 7. Dá 12 mais um, sobrou uma, ainda certo. deve ter Tem empatado empate. uma. É com o Inter. Realmente, é uma equipe que começou muito bem e depois teve aquele declínio. Não, mas tu viu, eu tava olhando até no próprio site do São Paulo ali, foi um dado que até a gente não trouxe aqui no Papo de Boleiro, mas o São Paulo tá na Série D. Série D do Campeonato Brasileiro. Além do São José, que foi o vice-líder aí, as outras equipes que ficaram à frente do São Paulo são todas equipes que estão em divisões já. Tanto o Inter, Grêmio, o Juventude e o Ipiranga. Então o São Paulo aparece na 6ª colocação aí e tá na Série D do Campeonato Brasileiro. Após 34 anos, o vovô volta a disputar uma competição nacional. É isso aí. E o técnico Argel pode contar que a gurizada vai garantir esse resultado? Pois é, o Argel, necessário? mais uma vez aí, mantém a questão da dúvida, não sabe se o Anderson vai ser utilizado ou não. O treinamento de amanhã vai definir praticamente a equipe do Inter, mas a base está mantida, é realmente a questão da utilização do camisa 8 ou não. Caso o Anderson seja vetado pelo departamento médico e volte a sentir o problema na coxa ao qual ele está se recuperando, o Marquinhos deve seguir ao lado do Andrigo e formar a mesma dupla de articuladores que jogaram na vitória contra o Glória. Beleza, esse jogo do Internacional acontece no domingo, às 4 da tarde. O outro jogo pelo Gauchão no fim de semana é São José e Novo Hamburgo no sábado. Isso é no sábado, 6h30 da tarde, jogo bom no Pasto Areia. Lá no campo de plástico. Campo de plástico. Nesse final de semana a gente já conhece os semifinalistas, né? O vencedor de São José e Novo Hamburgo enfrenta o ganhador de Inter e São Paulo. Um lado já vai um lado da chave, já o outro lado será definido apenas na terça-feira, onde o Juventude recebe o Ipiranga lá no Jacone. Muito bem, então fim de semana de movimentação esportiva em Porto Alegre, um Passo da Areia e outro lá na beira do rio. Isso aí. E a semana segue aí, tanto no Beira-Rio quanto semana de Libertadores decisiva pro Grêmio. É isso aí, também para o Lajadense. Nós vamos voltar na segunda-feira, depois do Redação Informativa, trazendo os resultados do fim de semana, falando sobre esse jogo do Grêmio que pode estar jogando a vida na Libertadores. Bom fim de semana. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.